Saul Spinelli quer modificar lei que regulamenta o programa Apoiar e Comprometer. As reuniões são realizadas mensalmente, mas como não são condicionalidade da lei, nem sempre há assiduidade dos integrantes. O proponente do projeto acredita que a participação ajudará na integração dos beneficiários. Líderes falam sobre ações do município para reduzir ocupações irregulares. O prefeito tem que assumir o seu compromisso como gestor, como o prefeito de Passo Fundo, para assumir e realmente tentar resolver essas situações. O município tem agido na tentativa de intermediar um acordo entre os ocupantes e as companhias. A audiência pública do Cored aborda demandas para a consulta popular. As áreas que mais demandaram foram as áreas de segurança, saúde e educação. Estas e outras informações a partir de agora. O vereador Saul Spinelli quer acrescentar um novo inciso à lei do programa Apoiar e Comprometer. Com experiência na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, ele aposta na necessidade da participação dos beneficiários em reuniões mensais. Direcionado para pessoas vulneráveis, o PAC tem o objetivo de emancipar os indivíduos com cursos, retorno às aulas e ainda assessoria técnica. As reuniões são realizadas mensalmente, mas como não são condicionalidade da lei, nem sempre há assiduidade dos integrantes. O proponente do projeto acredita que a participação ajudará na integração dos beneficiários. A Lei 5.309/2003 foi aprovada por este mandato de vereadores e foi uma grande conquista. Ela regulamenta o programa Apoiar e Comprometer, o PAC, que hoje, por força da lei, atende no máximo 190 integrantes. São pessoas vulneráveis que, pela lei, têm algumas condicionalidades a cumprir. Entre elas, fazer cursos, cumprir 6 horas de atividades laborais, ter cadastro único. Nós sabemos que hoje, uma vez por mês, os integrantes do PAC se reúnem nos CRAs de referência, ou seja, em um dos 4 CRAs. Mas isso não é uma condicionalidade. Se o integrante faltar, não tem nenhuma regra dentro da lei que faça com que ele tenha que participar. E a participação no CRAS, ela é, para mim, essencial e definitiva no que se refere ao vínculo dele com o Centro de Referência em Assistência Social e o vínculo dele com uma área técnica, ou seja, com uma assistente social, com uma psicóloga, com monitores. E neste momento mensal é o momento de se avaliar se, primeiro, ele ainda necessita estar no programa, se ele está no perfil de continuar no programa, de estar no programa, se ele está cumprindo todas as condicionalidades, entre elas se profissionalizando, e quarto, a importância de também se resolver problemas não só da ordem profissional e de emancipação, mas como também muitos problemas, às vezes, pessoal, que é a questão do envolvimento com álcool e com outras dependências que a gente sabe que lamentavelmente ocorre. Passo Fundo tem cerca de 50 ocupações em áreas públicas e privadas, mas por decisão judicial, várias famílias estão sendo obrigadas a deixarem suas casas. Em outros locais, serviços como água e luz foram desligados. Uma das últimas ações aconteceu no bairro Záquia e o assunto repercutiu na Câmara Municipal. Com a palavra, o líder do governo, o vereador Alex Necker. A maioria das ocupações que já são praticamente consolidadas no município de Passo Fundo em áreas que são de propriedade do município já há um bom tempo, e algumas ainda estão sendo feitas a regulamentação e estão se autorizando a ligação de água e luz já para o morador. Em ocupações que são em áreas privadas ou de outras instituições,
por exemplo, aquela do Záquia, o município tem agido na tentativa de intermediar um acordo entre os ocupantes e as companhias. Nesse sentido, nós vemos dialogando tanto com a ocupação como com as empresas, tanto com a RGE como com a Corsan, para ver que medidas são possíveis para auxiliar essas famílias, porque é preciso que a gente diga, o acesso à luz, à água são acessos universais, e ainda mais no Rio Grande do Sul, onde nós estamos prestes ao inverno que deve ser rigoroso e onde na grande maioria dessas ocupações as crianças, pessoas de mais idade precisam do atendimento, não pode ficar desta forma sem luz e sem água. Então nós teremos ainda nessa semana mais uma reunião com a Rio Grande Energia e também vamos nos reunir com a Corsan para tentar intermediar um acordo entre os ocupantes e as empresas. A nossa equipe também ouviu o líder da oposição. O vereador Rui Lorenzato discordou destas afirmações e disse que a atual gestão fez muito pouco para reduzir o número de ocupações irregulares. Nós fizemos uma visita na Morada do Sol, onde as pessoas estão lá há 5, 6 anos e não tem a sua escritura, não tem a sua regularização definida. Mais abaixo ainda tem mais pessoas que fizeram as suas ocupações e que está lá o prefeito prometendo, mas nem para aquelas pessoas mais antigas não fizeram a sua regularização. Então eu acho que de fato o prefeito tem que assumir o seu compromisso como gestor, como o prefeito de Passo Fundo, para assumir e realmente tentar resolver essas situações das moradias que estão aí, várias famílias, movimentos todos populares que estão aí fazendo esta pressão realmente que o prefeito se mexa, se movimente, faça loteamentos, que de fato não fez nenhum até agora, apenas nós vimos aí um loteamento que foi na Morada do Sol, mas foi devido a uma pressão muito grande dos moradores do Leonardo Ilha. Foram mais de 100 famílias que fizeram a pressão e o prefeito se obrigou então a ajeitar a vida deles na Morada do Sol. Então deixa sim muito a desejar esta gestão, uma gestão que não assume e que não resolve os problemas habitacionais do nosso município de Passo Fundo. E agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai conhecer os detalhes da consulta popular. Seu gatinho está com as vacinas em dia? A vacinação básica é fundamental para proteger o seu pet contra várias doenças. Nos gatos, a primeira dose deve ser aplicada aos 45 dias de vida. A segunda dose, 30 dias após a primeira, acompanhada da vacina antirrábica. O Compata recomenda o reforço anual das vacinas no seu pet. Fazendo isso, você garante saúde e segurança para você e seu bichinho. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. O Estado vai oferecer para a iniciativa privada estradas que precisam de melhorias. O projeto de lei do governo estabelecendo as regras para as novas concessões foi aprovado ontem na Assembleia Legislativa por 32 votos a 13. Basicamente, o texto diz que os contratos para a instalação de pedágios poderão ter até 30 anos. Já o valor das tarifas será estipulado a partir da melhor proposta apresentada pelas empresas. As melhorias em cada rodovia concedida e as obrigações das concessionárias estarão em edital. E o vereador Saul Spinelli fez uma nova indicação ao prefeito. O parlamentar está sugerindo a construção de um caminhódromo no bairro Integração. Nós estamos na Rua Cruzeiro do Sul, Avenida Cruzeiro do Sul, Jerônimo Coelho e Parque Recreio, e a Avenida Alvorada, que pega a Alvorada e também o Jabuticabal, com um trânsito intenso de pessoas, de alunos, né? Alunos do Padre Anchieta, alunos ali
da Francisco Biancini, que é uma escola de ensino infantil, e também da Fredolino Chimango, além dos trabalhadores daquela região que muitas vezes vão trabalhar de bicicleta ou a pé. Hoje nós não temos, hoje nós temos a divisão da pista de asfalto, que tem caminhões, ônibus, vários carros, vários veículos, com os moradores. Então a nossa indicação é para que o Executivo construa um caminhódromo, assim como fez na Avenida Dona Serlei, beneficiando o loteamento Professor Schindler e parte do Parque Recreio, e consolide a segurança, principalmente para as crianças, os alunos das escolas, possam caminhar e trafegar aquelas duas vias, Avenida Cruzeiro do Sul e Alvorada, com segurança. A gente espera que, assim como foi feito em outras regiões da cidade, seja feito lá também. Uma audiência pública realizada nesta quarta-feira tratou da consulta popular marcada para julho. O evento foi promovido pelo Cored e Ana Paula Koenemann conversou com a presidente do Conselho sobre as áreas prioritárias de votação. Até 2014, vamos dizer assim, a consulta popular, as áreas que mais demandaram foram as áreas de segurança, saúde e educação. Segurança sempre demandou um valor significativo e a gente tem dados de que na área da segurança, em kit, balística e também veículos, até 2014 houve os recursos, foram depositados em especial no Cored nas regiões ou nos municípios do Cored de Produção. Quanto que o governo do estado deve disponibilizar em recursos para a região da produção? Na verdade, o governo do estado está disponibilizando para os 28 Coreds 50 milhões, 28 milhões vai ser igual para todos os Coreds, distribuído igualitariamente, e 22 milhões de acordo com o IDES e com a população. Para o Cored de Produção, o valor ficou na ordem de R$ 1.500.000. Esse valor ele vai ser investido, então, no orçamento do estado de 2017, mesmo com a crise? Essa é a pergunta que fica para quem está nos assistindo. Olha, na verdade vamos resgatar um pouquinho a história, né? Nós já estamos na expectativa que o valor de 60 milhões que ocorreu em 2015 para o pagamento no exercício desse ano, 2016, a gente está na expectativa que ela ocorra até o final do ano. O que a gente sabe é que na ordem de aproximadamente 56 milhões já foi empenhado em função dos municípios terem encaminhado os seus projetos. Os outros 4 milhões, infelizmente, teve alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul que não encaminharam os projetos. O que a gente tem recebido a informação pela Secretaria de Planejamento do Estado é de que esses valores estão sendo empenhados e que até o final do ano os municípios que demandaram por meio da consulta popular receberão os recursos. A gente sabe dessa dificuldade do Estado. Então, houve uma negociação, nós solicitamos 80 milhões, o governo assinou inicialmente por 40 milhões e chegamos, então, ao patamar de 50 milhões. O que a gente sabe é que está aquém as demandas e as necessidades, seja de infraestrutura, seja na área de educação, seja na segurança, seja na saúde, seja na SDR, enfim. Mas, enfim, a gente espera que esses recursos eles possam ser efetivados no decorrer tanto dos 60 milhões de 2016, que estejam nas contas dos municípios até o final do ano, ou na futura, nessa consulta que nós vamos realizar agora, em 2016. Cita para nós, então, exemplos da aplicação de recursos oriundos da última consulta popular. No passado, a gente pode falar que a segurança recebeu, né, muitos recursos, a educação também recebeu, a saúde recebeu, a SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que fornece um recurso para a pequena propriedade rural, na área de insumos, houve esses pagamentos, embora ainda tenha muitos passivos a serem pagos. Mas eu gostaria de dizer desse ano, né? O que vai acontecer? Quais são as secretarias que, a princípio, até esse momento, são secretarias que acenaram com a possibilidade de termos esses recursos para as demandas que vão acontecer as votações nos próximos dias 5, 6 e 7 de julho. A SDR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia,
a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Minas e Energia, que é uma secretaria nova na Consulta Popular, que está demandando um item na demanda, e a Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, uma demanda, até o momento que nós recebemos, é na formação de professores da rede pública estadual de ensino. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a pressão alta é um mal silencioso que atinge mais de 30 milhões de brasileiros. Por isso, o Câmara Saúde de hoje esclarece as principais dúvidas sobre a doença. O convidado do programa é o cardiologista Norberto Toasa. Fatores genéticos e o mau uso da máquina, como excesso de sal, né? Situações muito estressantes continuamente, onde a pessoa vive, como na linguagem popular se chama assim, viver debaixo de mau tempo, né? Vive debaixo de mau tempo, às vezes no trabalho, que é uma situação um pouco melhor, vamos dizer que influi menos. Agora, debaixo de mau tempo afetivo, puxa, aí é um problema, né? Aí realmente é um problema maior. Quando você junta mau tempo no trabalho, mau tempo afetivo, bom, aí está estabelecido um ciclo vicioso, porque o organismo ele se prepara para lutar ou para fugir. E nessa preparação de lutar e fugir, aumenta a pressão arterial, aumenta o batimento cardíaco, todo o organismo se prepara para se defender, porque isso é instintivo. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!